Cobertura especial do Mercado e Consumo na NRF 2026, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos. Mais um papo aqui na área de podcasts da NRF, no Javits Center. Ao meu lado, Alexandre Appendino, vice-presidente da TOTUS, uma empresa brasileira de tecnologia que vem em peso aqui para Nova York todos os anos. E, mais uma vez, está aqui para conferir o que a gente tem a aprender, o que a gente tem a ensinar, né, Alexandre? Bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Estar nesse frio aqui de Nova York, me recebendo. Mas uma experiência muito boa. Grato de estar aqui no podcast também, então fico muito feliz. Obrigada, super prazer te receber. Bom, tecnologia, e a gente estava até falando aqui no bastidor, antes de começar a gravar, o Alexandre falou, essa é uma feira de tecnologia, né? Praticamente, porque quando a gente vai visitar a área de exposição aqui da NRF, é tecnologia para o varejo, que a gente vê aqui nos corredores, e no congresso também, de uns anos para cá, tecnologia é o assunto, né, de todo mundo, mesmo quando se fala de pessoas, de atendimento, de experiência, tem tecnologia embarcada para oferecer tudo isso da melhor forma, né? Como é que você vê aí, o que você viu, né, nos últimos dias, o que você está tirando de insight, e como eu comentei, né, o que a gente tem também já sendo bem feito no Brasil, que acho que temos muita coisa, né? Realmente o varejo virou um segmento de tecnologia, né? A feira, tudo que se fala na feira, mesmo como você falou do atendimento, está relacionado ao uso de tecnologia para melhorar o atendimento, a experiência do cliente. Muitas das palestras são palestras relacionadas à tecnologia, né? Muito IA, muito IoT, tudo que a gente está vendo no dia a dia está relacionado com tecnologia. Mas eu sempre gosto de trazer para a realidade do Brasil e também a realidade de muitos varejistas no Brasil que são menores. Então tem muita inovação aqui que vai estar pronta para acontecer talvez daqui 5, 10 anos, tem muita inovação que já está pronta hoje, mas tem muita coisa que também não é acessível. Não é todo mundo que vai ter acesso a essas tecnologias. Então a gente é muito amplo e vasto, porque é uma feira mundial e focada em todos os portes de varejistas. Então nós, na TOTUS, a gente tenta levar para o Brasil e construir no Brasil tecnologias que estejam mais prontas para ser utilizadas já. Então a gente tem, por exemplo, uma solução de estoque com IA acoplada pronta para os nossos clientes usarem, onde a IA faz uma série de sugestões em relação à melhora no estoque e assim por diante. Essas soluções já estão prontas, já disponíveis para os varejistas e, mais legal ainda, disponível para distribuidores, atacadistas e varejistas pequenos. Então isso também, porque isso dá uma competitividade maior, mas óbvio que aqui a gente vê muita coisa diferente. O que chama muito a atenção mesmo é a questão de hardware, ou seja, de tecnologias de medição de entradas na loja, medição de questão de furtos, se o cliente está feliz ou não está feliz. E essas tecnologias que antes não eram tão acessíveis, agora estão ficando cada vez mais acessíveis, apesar do preço em dólar ainda, de muita coisa, mas elas estão acessíveis. Então, nós da TOTUS, nós somos a Big Tech brasileira, né? Então nós temos aí sim uma responsabilidade em levar a inovação que seja acessível, que esteja pronta, mas também conseguir fazer integrações e estar conectado com essas empresas globais e com o que a gente está vendo aqui na NRF. A feira virou uma feira de tecnologia, ou seja, o varejo, eu acredito que os robôs estarão cada vez mais presentes, ou seja, então vão substituir sim os humanos em muitos atendimentos, até na loja, mas a feira é uma feira de tecnologia pura. Total. Você falou uma coisa importante, né, que é atender também o pequeno varejo, né, porque quando a gente fala de tecnologia, sempre há há meio que uma corrida, porque é uma obrigação, e por exemplo, é um assunto que todo mundo está correndo atrás, né, do qual todo mundo está correndo atrás, mas há também, às vezes, uma visão que talvez não seja tão correta de que não é para mim, sou pequeno para adotar, né? Como é que vocês trabalham isso com os varejistas menores lá no Brasil? Boa parte dos nossos clientes, a gente tem clientes gigantescos, supermercadistas gigantescos, a gente tem empresas de pet, são gigantes que usam as nossas soluções, mas também nós temos varejistas menores, que tem 1, 2 lojas usando o nosso PDV. Então, nós enxergamos que a nossa responsabilidade na TOTUS é ter capacidade de levar a inovação para o pequeno e médio e grande varejista. Óbvio que o grande varejista ele vai ter sempre uma capacidade de contratar uma consultoria mais elaborada, ele vai conseguir errar mais nesse investimento de tecnologia. Então, o
que a TOTVS tenta fazer? Ela ser o conselheiro de confiança desse pequeno varejista, ou seja, por a gente ser a Big Tech, a gente fornecer boa parte da tecnologia, a gente levar a inteligência artificial já embarcada nas nossas soluções. Então a gente tem soluções que ajudam o varejista a vender mais, com o uso de IA já pronta, sem que esse varejista pequeno precise contratar uma consultoria para fazer uma implantação, soluções que sejam fáceis de implementar mesmo. Fáceis de usar, né, fáceis para deixar o colaborador do varejista mais produtivo. Então a gente tem sim esse papel e essa responsabilidade de levar a inovação para o pequeno varejista do Brasil. Óbvio que a gente vê aqui muita coisa surpreendente, tem pequenos varejistas aqui. A gente hoje teve um café da manhã com clientes da TOTVS e tinham clientes pequenos que estavam aqui na sua primeira vez, mas são empresas que estão pensando com a cabeça aberta, querem saber o que está acontecendo até para se preparar. Mas o nosso papel é levar inovação de um jeito mais simples, mais simplificado. Não que seja uma inovação simples, sim uma inovação que faça a diferença, mas que o pequeno varejista possa adotar, porque hoje ainda a inteligência artificial, a IA, é algo que só os grandes têm, vamos dizer, dinheiro para isso. Sim. E a gente acredita que a gente já tem soluções que os pequenos varejistas podem acessar através da TOTVS. E até aproveitar esse gancho, falar em cultura, né? Porque a gente sempre... e a gente vê isso muito nas palestras também. Tudo que é inovação, para ter uma adoção efetiva nas empresas, é preciso que a liderança esteja comprada daquela ideia, né, daquele projeto, para conseguir passar isso para os outros colaboradores e tudo mais. Como é que você vê o estágio das empresas brasileiras nesse sentido? Até quando a gente fala nas pequenas, porque você falou aí de pequenas empresas, mas estão com a mente aberta, né? Não é toda empresa, aliás, não é nem toda grande empresa que tem isso, né? Queria que você falasse um pouco da importância dessa cultura estar arraigada ali, sabe, nas empresas, tanto grandes quanto pequenas. Nós estamos numa feira de varejo. E só se fala de tecnologia, talvez 95% da agenda só se fala de tecnologia. E aí é onde a gente perde muito no Brasil. A adoção tecnológica no Brasil, ela é lenta. Ela é muito mais lenta que os países desenvolvidos. Então tem empresas que ainda não levaram suas soluções para a nuvem, tem empresas que não têm um ERP, tem empresa que não tem uma estrutura do dado organizada, que só a estrutura do dado organizado vai poder fazer com que a empresa adote essas inovações de IA, de IoTs e assim por diante. Então, é aí que a gente perde. Muita gente ainda enxerga no Brasil a tecnologia como uma despesa e não como um investimento para retorno. Não que você precisa desperdiçar dinheiro, fazer investimento sem pensar no retorno, mas a adoção de tecnologia ainda pelas nossas empresas ela é mais lenta do que nos países desenvolvidos. A gente vem melhorando, mas a gente ainda está distante do que a gente poderia para competir. Então, quando a gente olha uma feira de varejo onde só se fala de tecnologia, está dado o sinal. Exato. Sem tecnologia, você não vai ganhar margem, não vai ganhar produtividade, não vai ter personalização ou hiperpersonalização no atendimento do seu cliente. E aí que a gente acaba perdendo. Mas tem novas gerações, tem cabeças novas entrando nos negócios, que já enxergam que o negócio tem que nascer digital. Mas ainda a gente tem, até empresas grandes, essa questão da tecnologia ser vista como uma despesa. É um custo. E não como algo que vai ajudar a empresa a se preparar para a inteligência artificial. Tem muita gente que enxerga levar a solução para a nuvem como uma despesa. Não, deixa lá num servidorzinho até ter um problema com cibersegurança e assim por diante. Então, esse processo é um processo que ainda a gente tem que aprender. É muito legal a gente ter aqui a quantidade de brasileiros que estão aqui, que eles enxergam e olham que é uma feira do varejo, mas na real só se fala de tecnologia, que com certeza acelera a adoção tecnológica das empresas. E então, esse é um ponto que com certeza a gente está um pouco atrasado em relação aos americanos, por exemplo. Caramba, né? E brasileiro gosta tanto de tecnologia, né? Geralmente, pelo menos o brasileiro no dia a dia, né? Eu digo a gente no dia a dia, né? Curioso isso. E aí, até pegando esse gancho também, como a TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia, você falou a grande Big Tech do Brasil, né? Falar um pouco da importância da gente ter também essas soluções dentro de casa mesmo, né? No Brasil. E aí eu acho que nós estamos evoluindo nisso também, a gente ter orgulho
das empresas brasileiras. Eu ainda sinto que nós, né, e eu me incluo nisso, nós brasileiros valorizamos muito as coisas que vêm de fora. Sim. E isso inclui produtos, isso inclui serviço, e a gente acaba desfavorecendo a indústria brasileira, desfavorecendo a economia brasileira. Então, nós temos hoje, o caso da TOTVS, é a maior empresa de tecnologia do Brasil. A gente desenvolve os nossos sistemas, a nossa propriedade intelectual, nossa inovação no Brasil. A nossa matriz mundial, nosso headquarter mundial, fica no Brasil. Nós empregamos mais de 13 mil pessoas no Brasil. A gente não emite o nosso lucro para fora do Brasil. Então, a gente ainda tem um processo também de acreditar mais nos serviços, na qualidade do produto brasileiro. Então, eu acredito que isso está mudando, vem mudando. Essa questão geopolítica do mundo está ajudando também a gente a abrir um pouco mais o olho de será que a gente não deveria ter uma indústria tecnológica mais forte no Brasil? A gente vai ficar dependendo de diversos outros países. É impossível a gente se fechar ao mundo. Mas será que a gente não deveria ter uma indústria mais forte brasileira de tecnologia? Será que a gente não deveria estar melhor posicionado? Então a TOTVS é sim o principal representante tecnológico brasileiro. É um orgulho muito grande para a gente ter a matriz nossa mundial em São Paulo. Então esse é um processo também que a gente está melhorando. Eu acredito que o brasileiro também está aprendendo em todas as frentes a adotar produtos nacionais e dar muito mais valor para produtos made in Brazil, né? Em quantos países a TOTVS está hoje operando? Hoje a gente tem clientes em mais de 40 países. 40 países. Então a gente exporta a tecnologia. Exato. Então a gente acompanha os nossos clientes em diversos países, mas nós temos escritórios no Paraguai, na Argentina, no México, temos escritórios no Peru, na Colômbia, então a gente tem escritórios em diversos países fora do Brasil também. Muito bacana. Obrigadíssima, Alexandre Apendino, vice-presidente da TOTVS, por estar aqui. Enfim, aproveite o restinho de evento que ainda tem aí nesse último dia de NRF. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a vocês que acompanham a nossa cobertura, que continua em tempo real no portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais e também no YouTube. Até a próxima.